consagrarmos este momento, Senhor, somente para o Senhor, do Senhor para nossos espíritos, Senhor, em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela vida de cada um de nós, os que estão aqui, os que não se fizeram presente talvez por um motivo. Eu quero declarar a bênção do Senhor para eles também. E eu trago aqui uma lição que vai ser a mensagem de hoje. O que Deus tem para nos dizer no dia de hoje. Amém? Você que anota aí no seu caderno, pode anotar: vivendo de joelho e alcançando vitórias em Deus. Vivendo de joelhos e alcançando vitórias em Deus. E, irmãos, começando a palavra, diz que nós fomos transladados do mundo para Cristo. Existe uma transferência aqui. Nós antes que éramos do mundo e que pertencíamos ao mundo e que vivíamos segundo os costumes do mundo, vivíamos da maneira que o mundo vive, sem diferença. E hoje a palavra nos diz que nós fomos translatados para a verdadeira luz do Senhor. E fomos abençoados. Deus nos deu um nome muito precioso, de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia! Nós somos chamados filhos de Deus por essa translatação que houve do mundo para Cristo. Deus nos deu um nome precioso, filhos de Deus. Diz para seu irmão: você é filho de Deus. Você é filho de Deus, porque você foi translatado do mundo para esse lugar. Aleluia! Então, nós sendo translatados do mundo para Cristo, aqui no meio existem várias coisas que sofreram também. Sofreram de uma grande alteração. Isso quer dizer que aquilo que nós vivíamos no mundo, da maneira que nós vivíamos no mundo, até posso dizer, da maneira que nós conseguíamos as bênçãos no mundo, tudo isso sofreu alteração. Agora que você se encontra em Cristo Jesus, nós sabemos muito bem que no mundo existe outra maneira da pessoa ser abençoado ou ter vitórias. No mundo tem formas de poder você ser ou encontrar vitórias, ou encontrar promoções, ser promovido. Aleluia! Mas o que acontece em Cristo quando alguém se converte para Cristo?
Para o mundo cristão, o mundo onde está a verdadeira luz. Quando você está em Cristo, quando você pertence a essa família, quando você pertence a essa nação, você verdadeiramente deixa de facto aquilo que era a sua maneira de ser e de estar lá no mundo, e você vai obedecer a Cristo, que é o autor, que é o centro da sua vida. Neste caso, também as suas vitórias vão basear segundo o centro, que é Cristo. A sua maneira de procurar os bens vão basear também segundo o centro, que é Cristo. Aleluia. Não sei se... Amém. Então, aqui eu quero trazer duas coisas para o irmão poder perceber. Eu disse, no mundo, você ou eu tínhamos nossas formas de poder ter vitórias naquilo que sempre nós procurávamos. Mas em Cristo também existe outra chance que nos dá vitória quando nós procuramos. Aleluia. Porque isso tem se falado muito. Cristo, você fica apertado, não sei o que. Mas não, hoje você vai perceber o segredo. O primeiro segredo é viver de joelhos. Eu sei que lá no mundo também tinha outros segredos. Quais? São vários. Ir no Amamali. Ir no Amamali lá era um dos segredos de alcançar vitórias. Ir em outros sítios aí, invocar espíritos nas montanhas, era um dos segredos para encontrar vitórias lá. Mas em Cristo Jesus, o segredo é viver de joelhos. O que significa isso, viver de joelhos? Orar. Porque a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, não é? Se humilhar, eu ouvirei dos céus. Amém? Ele ouvirá dos céus, o Senhor. Então pense comigo, será que o Senhor vai ouvir só a sua oração se você buscar a Ele? Se você dobrar seus joelhos e começar a buscar por um determinado motivo que você quer, será que Ele vai ouvir somente aquele barulho da sua oração, da sua boca? Ele vai fazer algo. Ele vai fazer diferença. Ele vai fazer com que você conquiste aquilo que você precisa. Aleluia. Vamos pela palavra. Segundas Crônicas, capítulo 6. A crônica é capítulo Vamos passear um pouco aqui nas Segundas Crônicas. Vamos ler o capítulo 6, o capítulo 7, capítulo 8. Segundas de Crônicas, capítulo 6, versículo 13. Aqui nós vamos encontrar homens de Deus que alcançaram vitórias também por meio de joelhos, não por meio de força, não por meio de procurar outras forças,
Deus. Fora de Deus. Mas aqui nós queremos ver homens que verdadeiramente foram abençoados, tiveram vitórias por meio da vida de joelho. Sim, irmão, pode ler no versículo 13. Microfone. Seguir. O rei ficou em pé na plataforma, depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, tu que guardas a tua aliança de amor leal para com todos os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, ao meu pai. Com a tua boca prometeste e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor... Só o versículo 13. Só 13. Ok. Não, 13 só. Obrigado. Pode sentar. Então, irmãos, aqui fala de Salomão. Diz que ele mandou fazer uma base. Uma base. E ele se coloca de pé primeiro perante o povo e depois se ajoelha para orar. Ele se ajoelhou e levantou as mãos orando. Amém? Ele havia mandado fazer e colocar no centro do pátio externo uma plataforma de bronze com 5 côvados de comprimento por 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. O rei ficou em pé na plataforma. Depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para os céus. Então, este é o segredo do povo de Deus, do povo cristão. Nós que estamos em Cristo Jesus, não temos outra forma e outro meio por onde devamos buscar a vitória, senão em Cristo Jesus, por meio da oração, por meio de viver a vida de joelhos. Capítulo 7. Capítulo 7, no verso 1, no versículo 1. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Quando Salomão acaba de orar, vem a resposta. Recebi a sua oração. A palavra diz que a casa encheu de glória. Havia uma glória. Isso que significa a resposta da oração de Salomão. Aleluia. A resposta da vida de joelhos de Salomão. A oração de Salomão fez com que os céus se abrissem e a glória viesse naquele lugar.
E quando você orar, quando você buscar, quando você entrar nessa vida de joelho, o primeiro sinal na sua vida vai ser diferença. Deus vai começar a falar consigo, andar consigo e trazer diferenças na sua vida. Aleluia. Na vida de joelho, a primeira coisa que aparece não é a bênção. A primeira coisa que aparece é o poder, é a glória sobre a sua vida. Isso muda tudo. Isso destrói toda a antiga vida. E você passa a ser chamado homem de Deus. Aleluia. Capítulo 8. Versículo 1 até 3. Os feitos de Salomão. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades de que Irão lhe tinha dado e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amat Zobá e a conquistou. Obrigado. Aqui estamos a ver vitórias. Primeiro, no capítulo 6, Salomão reconhece a grandeza de Deus. Ele se ajoelha. Ele não se conformou com aquilo que ele tinha feito. O templo que ele tinha construído, o palácio que ele tinha construído, ele não ficou conformado com isso. Ele não viu que eu posso já construir isso aqui com minhas mãos. Primeira coisa, ele dedicou aquilo tudo ao Senhor. Ele se humilhou na presença de Deus. Ele se ajoelhou na presença de Deus. Ele orou a Deus, entregou a vida dele, assim como a obra que ele fez na presença de Deus. Aleluia. E no versículo, no capítulo 7, aí encontramos a resposta de Deus. Aleluia. E aqui no capítulo 8, Deus começa a trazer vitórias sobre todo o trabalho que Salomão fez. Ele começa a conquistar reinos, cidades. Começa a reconstruir, queria dizer, começa a reconstruir cidades. Já é bênção. Primeiro, ele se ajoelhou, se entregou. E depois, por último, veio a bênção. O que devo fazer para ser abençoado? Tenha vida de joelho. Sabe por que significa se ajoelhar? Se humilhe. Aleluia. Se humilhe. O que nós temos é pouco comparando com a glória do Senhor, comparando com aquilo que o Senhor tem para nós. Então comece a viver de joelhos para alcançar grandes vitórias, para reconstruir aquilo que se havia quebrado antes, para reconstruir aquilo que você talvez pensou que isso aqui não vou conseguir. Coloque-se de joelho. São relacionamentos quebrados. Precisa de se manter de joelho para reconstruir. São propósitos que ainda não são alcançados. Precisamos de nos manter de joelho. Os grandes homens de Deus, eles viveram a vida de joelho e alcançaram grandes vitórias em Deus. Aleluia.
em Salmos 2, Masalumu capítulo ya Nenli. Deus diz: pede-me. Deve ser o versículo 8 por aí. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Mukivekele kilimo bahani mishovo. E os confins da terra por sua possessão. Ni elapo yotene kino nyeni. Então Deus não tem como trazer suas vitórias enquanto você não se coloca de joelho. Muluku korna mane roru sirina. Peça a Deus. Saiba se colocar de joelho. Musuele que okokora. Aleluia. O se colocar de joelho tem que ser uma vida. Não uma necessidade de um dia. Eu estou a dizer vida de joelho. Amém? Vida de joelho. Diz para seu irmão isso. Viva a vida de joelho. Viva a vida de joelho. Para alcançar grandes vitórias em Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Daniel capítulo 6. Aqui nós vamos encontrar outro homem também que viveu a vida de joelho e teve grandes vitórias em Deus. Quando há vida de joelho, as vitórias aparecem. Aleluia. Se as coisas não estão indo bem, não porque nós saímos do mundo para este lugar. Não é isso. É porque saímos do mundo e não queremos seguir o caminho de Deus como deve ser. Só queremos ver Deus nos abençoando. E não queremos seguir aquilo que Deus quer para que sejamos abençoados. Pede-me, eu te darei. Daniel capítulo 6. 1 até 5. Dário achou por bem nomear 20 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente nem corrupto. Aleluia. 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Amém. Aleluia. Peço para voltar ao primeiro versículo. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a Daniel.
aqui a palavra diz que no reinado de Dário, foi no mesmo tempo que Daniel esteve lá em Babilônia como exilado. E aqui a palavra diz que ele achou graças dentre 120 e 3 que eram separados. Na minha versão diz 3 príncipes. Ele foi nomeado como o grande daquele grupo, que esses todos, dos 120 mais os 3 príncipes, pudessem apresentar as contas. Mas, seguindo os versículos, diz que dentre este grupo que trabalhava com Daniel, eles começaram a sentiram uma grande dor. Pelo Daniel ser homem de Deus que orava, eles começaram a procurar motivos de acusar Daniel. Começaram a inventar coisas para que Daniel deixasse de orar. Aleluia. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Aleluia. Então, quando os sátrapas vão ter com o rei para mudar aquilo que era a realidade do rei, acusando Daniel de ser alguém que adora o verdadeiro Deus, querendo eles mudar o costume de Daniel, eles acusaram a Daniel. E quando Daniel ouviu que havia sido traçado uma lei que ninguém pudesse orar a outro Deus, que ninguém pudesse orar, a palavra diz que Daniel não ficou limitado. De novo Daniel volta para o seu lugar de costume. Como sempre costumava orar, ele orou. Ele virou pela parte de Jerusalém e ajoelhou. Ele ajoelhou-se. Aleluia. Ele ajoelhou-se para tudo que se havia preparado para limitar Daniel, para que tudo aquilo fosse bloqueado, não desse certo. Daniel tinha que orar, tinha que se ajoelhar. O maior dos príncipes, o maior dos 120 sátrapas, ele viveu durante o seu tempo de joelho. Aleluia. Capítulo 5, versículo 16 e 17. Aqui vamos ver a grande vitória que Daniel teve. Capítulo 5, versículo 16 e 17. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações
e de resolver mistérios. Se puder ler essa inscrição e me dizer o que significa, você será vestido com um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e governará sobre 1/3 do reino. Então Daniel respondeu diante do rei: Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te darei o seu significado. Aleluia. Aqui encontramos a vida de um rei, uma vida perturbada, porque Deus trouxe letras que ele não percebia, que ele não conseguia ler. Letras estas que só precisava de alguém, de um homem de Deus, alguém que anda com Deus verdadeiro, que interpretasse essas letras. Dentre esses, só Daniel é que era capaz de interpretar. E Daniel foi levado ao rei para poder interpretar aquelas letras que estavam escritas na parede. Daniel é introduzido na presença do rei. E o rei coloca toda a questão dele com grandes promessas. Se tu interpretar, se tu me disser o que vem escrito aqui nessas letras, até a metade do meu reino eu vou te dar. Eu vou te dar também a roupa de púrpura. Vitória. É quando Daniel diz não, tudo fica consigo. Tudo fica consigo. Mas eu vou interpretar o que diz essas palavras. Essas letras. Aleluia. Irmãos, quando há vida de oração, há vitórias. As vitórias seguem a vida de oração. Amém? As vitórias seguem a vida de joelho. Aleluia. Você talvez pode dizer, não, eu estou a orar, mas não há nada que acontece. Veja só, voltando para o livro de Crônicas que começamos. No capítulo 8, versículo 17, a palavra diz que, no capítulo 8, versículo 1, diz que passando 20 anos, ele começou, orou, Salomão orou no capítulo 6. No capítulo 7 estamos a ver a resposta, a presença do fogo poderoso. E no capítulo 8 estamos a ver as construções. Estamos a ver novas conquistas. E aqui a palavra diz que passando 20 anos. Então, não desanime porque você começou a orar desde ano passado ou há 5 anos e você não alcança. Aleluia. Continua a orar, muita força. Continue a dobrar seus joelhos. Enquanto você não alcança, acelere seus passos de oração. Aqui diz que passando 20 anos, ele que começou a fazer mais cidades. Começou a restaurar mais cidades. 20 anos. Aleluia. Então não é um ano que você vai desanimar. Continue dobrando seus joelhos. Deus, Ele é o Pai. Deus, Ele é dono. Ele não é ladrão. Ladrão é que rouba aqui um telefone de 100 mil
e vai vender 5.000 porque é ladrão. Mas Deus, Ele dá quanto quer, no tempo certo. Aleluia. No tempo certo, Ele vai começar a preparar primeiro você para que aquilo que você está a pedir, quando chegar nas suas mãos, não te crie nenhum dano espiritual. Aleluia. Então não te desanime com 5 anos que você orou e ainda o plano não está sendo alcançado. Aleluia. Vamos voltar um pouco para essa parte que diz: passando 20 anos. 8, 1. Não sei se na sua versão vem assim mesmo. Segundas Crônicas 8, 1. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio. Ele construiu as cidades que Irão lhe tinha dado e nelas estabeleceu os israelitas. Depois atacou Amat-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades de armazenamento que havia construído em Amat. Reconstruiu Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, cidades fortificadas com muros e portas trancadas, e também Baalate, bem como todas as cidades de armazenamento que possuía e todas as cidades onde ficavam as suas carruagens e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Israel, no Líbano e em todo o território sobre o seu domínio. Aleluia. Quero ver se é a mesma também. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado. E ele estabeleceu israelitas. Então, aqui diz que depois de 20 anos, na minha versão, quer dizer, ele construiu o templo, construiu o palácio, ele consagrou tudo isso a Deus, ajoelhou-se. Depois daqueles 20 anos, ele começa então a reconstruir cidades. Quer dizer, nesse período, nesse intervalo de 20 anos, Salomão não ficou parado, não ficou conformado por aquilo que ele tinha alcançado. Foi um período que ele acelerou os passos de oração para poder também reconstruir, alcançar mais vitórias. Aqui a palavra diz que conquistou também cidades depois de 20 anos. Aleluia. Quantos anos se passam então que o seu plano, o seu propósito ainda não é alcançado? Aqui diz depois de 20 anos. Salomão entrou noutra dimensão depois de 20 anos. Então não desanime. Fala para o seu irmão, não desanime. Não desanimes. Continua a orar. Continua a dobrar joelhos, orando na presença de Deus. Aleluia. Eu também não estou desanimado. E você não desanime.
Não começa a contar anos. Não, foi ano passado, não sei, este ano, pensei que ia alcançar. Não, eu comecei a construir em 2023, mas ainda essa obra não termina. Talvez alguém está a feitiçar. Não! Não desanime. Volte ao seu lugar de joelho. Volta ao seu lugar onde está aquela coluna. Coloque-se lá de pé. E depois se ajoelhe. Há de terminar essa obra. Aleluia. Há de terminar. Vais conquistar. Em nome do Senhor Jesus. O segredo é não voltar. Não desanimar. Nem com os tempos, nem com as situações. Avance ainda, continue. Aleluia. Acelera ainda. A palavra diz que Daniel, ele orava 3 vezes o dia. Se for possível, também faça isso. Aleluia. Aleluia. Em Atos, capítulo 16, vamos ver aqui a vitória de Paulo. Estamos a falar de homens que tiveram vitórias por meio de dobrar joelhos. Atos capítulo 16, versículo 25 até 31. 16, 25 até 31. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou. Vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Aleluia! Aleluia! Vida de joelho. Aqui estamos a ver uma grande situação que aconteceu. Um tempo, um momento que pode levar alguém ao desespero, que pode alguém pensar que não, aqui Deus não me ouve. Não, se Deus recebesse a minha oração, eu não devia estar nesse lugar por onde eu estou. Mas aqui estamos a ver grandes homens de Deus, Paulo e Silas, na cadeia, mas sem esquecer-se de Deus, buscando o livramento de Deus. A palavra diz que à meia-noite, eles começaram a entoar hinos de Deus. Eles começaram a adorar o Senhor. E de repente, as portas se abriram. As portas das cadeias se abriram por si mesmas. Aleluia. Ao ponto do guarda ficar espantado, sem saber o que fazer. Ele vai recorrer a Paulo, que era
alguém que estava a sofrer, que era prisioneiro naquele lugar. Ele viu que isso só podia ser possível por meio daqueles que andaram a partir das 0 horas a adorar. O que posso fazer? Controlou o ambiente dos presos, estavam lá todos. Mas mesmo assim o guarda não ficou tranquilo. Tinha que se ajoelhar na presença de Paulo. O que devo fazer então? E Paulo diz que arrepende-te somente. Arrepende-te somente. A vida de joelho também precisa do arrependimento. Aleluia. A vida de joelho precisa de uma transformação genuína. Para que Deus receba a nossa oração. Amém? Para que Deus receba a nossa oração, precisamos de uma transformação genuína na presença dEle. O que devo fazer então? Arrependa-te tu. Vida de joelho. Em 1 de Reis, capítulo 18. Aqui nós vamos ver a vitória de Elias. 18, 36, 39. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se em frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fizeste o teu coração, que fizeste o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente a água na valeta. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, Senhor é Deus. Aleluia, o Senhor é Deus. Aqui estamos a ver um grupo de profetas de Baal fazendo o seu sacrifício, fazendo o seu altar a Deus deles, Baal, e Elias fazendo o altar ao seu verdadeiro Deus. A palavra diz que quando ele ora a Deus para que descesse o fogo de Deus e queimasse a oferta, o incenso, realmente dos céus caiu. Deus ouviu a oração dele. Caiu o fogo dos céus, queimou toda a oferta, todo o holocausto lá. Aleluia. E o povo reconheceu que realmente o seu Deus é Deus. Aleluia. Quando nós nos colocarmos na vida de joelho, verdadeiramente veremos a glória de Deus sobre a nossa vida. Veremos grandes coisas acontecendo através de nós. Aleluia. Não há outro remédio. Não há outra via pela qual Deus possa trazer vitórias, senão por meio ou pela via da oração.
Então nós, homens de Deus, mulheres de Deus, nessa caminhada cristã, a primeira coisa que nós precisamos de ter é vida de joelho. Vida de joelho, para alcançarmos as vitórias que estão em Deus. Aleluia. Porque está escrito, não existe outro corta-mato pelo qual nós possamos seguir. Pede-me. Pede-me. Para Deus dar, Ele precisa de ouvir a sua oração. Peça a Ele e Ele vai te dar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero terminar por aqui.